O vídeo que agora se inicia, pessoal, ele vai tratar justamente da questão da análise do software através das abordagens estáticas e dinâmicas, tá? Agora veja só, como o software, né, a espécie de software malware possui características mais relevantes para essa abordagem, a gente vai tomar ele para fazer um certo estudo de caso e efetuar a análise do malware visando ao aprimoramento dos conhecimentos que nós adquirimos até agora, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente efetua uma análise do malware, a gente está buscando alguma coisa, tá? A gente busca entender de forma profunda o funcionamento de um software. Nesse caso, o malware. Poderia ser qualquer outro tipo de software? Poderia, sem nenhum problema, tá? Então, o que é que a gente busca nesse tipo de análise? Primeira opção, gente, a identificação do tipo de técnica de ofuscação, tá? Identificar os tipos de técnicas de ofuscação usadas. A gente conversou um pouquinho lá atrás sobre a questão da ofuscação, agora começamos a falar de novo no assunto e chegará o momento em que nós trataremos somente dela, tá? Nesse instante, eu quero só que você guarde a seguinte informação, que a ofuscação é uma técnica utilizada para você embaralhar a informação contida no código do software a fim de prejudicar, de dificultar a análise estática do mesmo, perfeito? Outra coisa que você procura responder através da análise do malware, como é que esse danado atua no sistema operacional? Qual o relacionamento que ele tem com o sistema operacional? Que portas ele abre? Que arquivos ele grava? O que é que ele faz no registro? O que é que ele providencia na sua entrada e na saída de sua execução? Tá? Quais fluxos de execução levam ao comportamento principal daquele software, daquele malware? A gente sabe que muitas vezes o malware ele não é malicioso em todos os momentos de sua vida. Ele espera que determinada condição aconteça, ele espera que determinada linha de execução dele execute para que a sua atividade principal seja disparada, né? A gente visa também a resposta de operações em rede. Há algum arquivo enviado, ele consulta algum servidor, ele se relaciona com algum servidor de domínio, ele dispara algum e-mail para alguém, ele executa também, pessoal, download de outros arquivos, porque uma coisa é você perceber o malware da maneira que ele está armazenado na sua máquina. Outra coisa é você perceber o malware se relacionando com outros elementos, com outras instâncias de software. Tá? E muitas vezes, o que é que o arquivo faz? Ele é um arquivinho pequenininho, provavelmente ele tem um grau de inocência muito grande, mas a finalidade dele é fazer o download do código malicioso propriamente dito. E, por fim, pessoal, o que é que esse malware pode fazer também? Será que ele captura as informações do usuário? Será que ele captura informações do sistema? Então, existe aí uma série de perguntas que visam responder às questões inerentes à atividade maliciosa daquele software, daquele malware, tá bom? E, na sequência, pessoal, as atividades realizadas no sistema da vítima podem ser sempre mapeadas para operações específicas. Então, todas aquelas perguntas que nós vimos no slide anterior podem encontrar respostas nas seguintes afirmações. O malware ele desabilitou os mecanismos de proteção, seja firewall, seja antivírus. O malware ele modificou executáveis, modificou binários, modificou DLLs do sistema operacional, ele alterou chaves no registro, ele abriu portas de comunicação, ou seja, a intenção maliciosa de determinada instância de software ela é traduzida em atividades existentes dentro do sistema operacional, dentro do sistema de arquivos, dentro do sistema do usuário vítima desse tipo de software, tá bom? E todas as abordagens de análise, sejam elas quais forem, possuem deficiências. Então, pessoal, essas abordagens, elas via de regra, sucumbem a mecanismos de detecção presentes no malware, que identificam a própria monitoração por terceiros, tá?
É mais ou menos você no meio da rua perceber a conduta de uma pessoa que quer furtar um objeto, mas ela sabe que tem um circuito de câmera de TV. Então, na hora que ela vê que tem aquela situação de vigilância, que ela percebe que tem alguém monitorando ela, ela não executa a atividade maliciosa que ela estava, né, planejado, que ela tinha planejado. E nos softwares não é diferente. O que é que os softwares fazem? Esses softwares maliciosos que evidenciam que estão sendo monitorados. Eles ou terminam a sua execução, simplesmente fecham, ou, o que é pior, né, modificam o comportamento. E isso aqui se torna mais evidente na análise dinâmica, né? Toda vez que você vai ver essa modificação de comportamento, você percebe através da análise dinâmica, através do momento em que você analisa o software em execução, tá? Bom, dependendo da técnica ou ferramenta utilizada para fazer cada tipo de análise, seja análise estática, seja análise dinâmica, seja testes de caixa preta, seja aquele análise de caixa branca, qualquer que seja, a velocidade, pessoal, pode variar. Mas via de regra, as análises estáticas simples são mais rápidas do que as dinâmicas, tá? Você sentar na frente do computador, se prostrar na frente da tela, olhar, né, fazer a leitura do software, geralmente elas são mais rápidas do que as dinâmicas. Lembre-se, geralmente não é sempre. Você pode estar lembrando de um caso agora que aconteceu na sua vida, ou de dois. Ah, mas eu estou falando o caso geral, tá? Via de regra. Agora vamos fazer um contraponto com o segundo parágrafo. Se houver a necessidade de você aplicar a engenharia reversa, se o software possuir muitos fluxos de execução, ou se ele está comprimido por um packer ou um empacotador, tá? Isso aqui a gente vai conversar mais adiante o que isso significa. E esse packer ele tiver um processo de difícil descompressão, pessoal, a análise dinâmica tradicional é muito mais rápida e eficaz no processo de produção de resultados acerca do comportamento desse software. Por quê, gente? Porque quando você empacota determinado programa, você modifica a assinatura dele. É como se você pegasse determinado executável e em cima dele você aplicasse uma outra camada de software. Na hora que as ferramentas fazem a leitura dessa nova camada de software, quem está sendo lido é aquele elemento externo, não é o software que vai ser analisado. Agora, quando esse software ele entra em execução, aí sim o comportamento não muda. Por quê? Porque aquela capa externa, o pacote que foi colocado por fora do executável a ser analisado é retirado e o software entra em execução. Então, nesse caso, é mais fácil você trabalhar em cima de uma análise dinâmica do que de uma análise estática. A análise estática é mais eficiente quando o software ele já está nas condições que ele seria executado. Ele não tem nenhuma camada de camuflagem em cima dele, vamos falar assim. Ele não tem nenhum processo de empacotamento, ele não tem nenhum processo de disfarce. Então você faz a leitura das informações constantes no código-fonte daquele exemplar da forma direta. Quando você faz esse processo de empacotamento, essas informações ficam camufladas ou ficam praticamente ilegíveis. Aí não tem jeito, você tem que partir para a execução. Em suma, pessoal, esse slide quer te dizer o seguinte: tem casos que a análise estática ela vai ser mais eficiente do que a análise dinâmica. E existirão casos onde a análise dinâmica será muito mais eficiente do que a análise estática. É isso que a gente tem que guardar. Bom, nessa questão da análise do malware, pessoal, quem é que executa isso no dia a dia? Os antivírus, tá? Os antivírus fazem isso a todo instante. Por quê? Porque eles precisam trabalhar na tua máquina executando operações de forma automatizada muito parecidas com aquelas que você executaria na condição de analista de código, tá? Então, um dos mecanismos de defesa contra malware mais populares que existem ainda é quem, gente? É o antivírus, tá? É o antivírus. Ele pode ser explicado basicamente como um programa que varre arquivos ou monitora ações pré-definidas em busca de indícios de atividades maliciosas. É isso que ele faz. Inclusive, ele consome o processamento da sua máquina nessa busca. E qual é o problema desse tipo de atuação do antivírus? Qual é o grande defeito dessa abordagem utilizada pelos antivírus? É o surgimento frequente e crescente de variantes de malware previamente identificados.
cujas ações modificadas visam a evasão da detecção. Então, eu sou um fabricante de código malicioso. Eu percebo que a empresa XYZ, que produz o antivírus ABC, já colocou o meu código malicioso na sua lista de materiais a serem procurados. O que é que eu vou fazer? Eu vou modificar a assinatura do meu código malicioso. Eu modifico apenas o suficiente para que ele não seja identificado como código malicioso. Então isso daí, pessoal, essa guerra de gato e rato, ela existe no mundo normal, no mundo nosso físico, e existe também no mundo virtual. Tá certo? E quando isso acontece, gente, muitas vezes essas variantes aí de código malicioso, né, essa que foi alterada propositalmente, ela precisa ser tratada de forma individual e, obviamente, manualmente, né? No caso da confecção de uma assinatura para o antivírus. Então, vocês vejam que, vez por outra, o teu antivírus, mesmo atualizado, ele não consegue agir em cima de determinada novidade maliciosa. Ali é publicada uma solução de emergência e instantes depois a coisa vai pela internet, sofrendo atualizações para que você trabalhe a proteger o seu sistema daquela nova ameaça. E, por fim, pessoal, pode ser preciso modificar também a heurística de detecção de toda uma classe para que seja capaz de identificar aquela variantezinha. Então, você acrescenta aquela nova característica. Agora, claro, você imagina que quantas pessoas no mundo estão fazendo esse processo de modificação de um código malicioso para não ser perceptível por um antivírus? Milhares de pessoas. Então as empresas de antivírus aí, elas ficam correndo atrás de um problema que quando resolvem esse problema é recriado novamente e daqui a pouco a coisa acontece de novo e é um passo, O bandido dá o passo esquerdo, o antivírus dá o passo direito e fica nessa guerra do cadeado e da chave, do cadeado e do alicate, e todo mundo aí querendo ter a última novidade, seja em código malicioso, seja em código de vacina para esse tipo de problema. Bom, pois bem, nessa análise de malware e ainda sobre o problema dos antivírus, a gente tem que lembrar que os antivírus operam de duas formas, tá? Eles parecem muito com o IDS. Primeiro, eles operam na correspondência de padrões em bancos de dados de assinaturas. Ou seja, quando o antivírus vai trabalhar na tua máquina, ele pega o executável sob análise, ele fatia esse teu executável em vários pedaços, que ele chama de chunk. E esses pedacinhos individuais são comparados com a base de assinaturas do antivírus, perfeito? Se um ou mais desses pedacinhos, se um ou mais dessas fatias estiverem presentes na base de assinaturas, a identificação relacionada é atribuída ao referido arquivo, ele é identificado como um arquivo malicioso e vai ser tratado pelo antivírus. Essa daí é a ideia, tá? Primeiro você fatia o arquivo e depois você compara essas pequenas fatias com o código malicioso. Por quê? Porque o vírus, pessoal, nem sempre ele está na mesma posição dentro do arquivo, tá? O código malicioso é apenas um pedacinho daquele executável que tem 2, 3 MB, 500 KB, 10 MB de tamanho. Então, não é o tamanho dele completo que vai dizer que ele é um determinado código malicioso, mas sim essa análise por fatias, essa análise por pedaços, tá? Que a gente chama aqui de chunks. A outra forma pela qual os antivírus trabalham, gente, é a questão da heurística comportamental, perfeito? Então, o arquivo sob análise ele é executado virtualmente em um emulador minimalista, e os indícios do comportamento suspeito passam a ser avaliados a fim de se verificar se a atividade realizada pelo programa pode ser considerada normal ou um alerta deve ser emitido. Tá? Uma heurística bem construída pode resultar na substituição de dezenas de assinaturas. Ou seja, isso aqui é um dos pontos positivos dessa abordagem de heurística. Que, em outras palavras, nada mais é do que você colocar o software sob análise para ser executado dentro de um ambiente controlado. E aí você fica olhando e espera ver o que é que ele faz. O que é que ele faz com o registro do Windows, o que é que ele faria com determinados arquivos. Ou seja, você isola ele do seu sistema-alvo. Entretanto, você fica monitorando e dando feedbacks para aquele software como se aquela alteração tivesse sido feita. Por exemplo, o software sobre análise heurística, ele tem a finalidade de modificar uma chave no registro. Então ele vai lá e dá o comando de modificação da chave. Aquele ambiente controlado que está isolando esse programa malicioso do próprio sistema operacional, recebe essa chamada do software sobre análise e devolve a informação de que
Aquela modificação realmente foi realizada. Então, o software em si, ele tem a impressão de que está fazendo tudo como deveria. Entretanto, aquele ambiente sob análise automaticamente já bloqueou o acesso verdadeiro, criando a ilusão para o software sob análise, para ele acreditar que tudo que ele está fazendo está sendo realizado de forma tranquila e espontânea, né? Nada disso pode ser negado, porque senão o software ele vai modificar a sua atividade maliciosa, tá? Indo aqui adiante, pessoal, a gente tem também o seguinte, que em cima disso, né, em cima, seja da análise de assinaturas, mas muito mais agora na questão da análise de heurísticas, você tem o efeito que ninguém quer, né, que é o efeito do falso positivo, né, do falso positivo. Por quê? Porque você termina identificando erroneamente uma aplicação inofensiva do usuário como sendo maliciosa e, consequentemente, remove essa instância de software verdadeira, coloca ela em quarentena, restringe a usabilidade de um sistema computacional em função de um falso positivo, em função de você acreditar que um software normal ele é malicioso, só porque nele foi encontrada uma sequência de bits parecida com aquelas existentes na base de assinaturas, ou porque aquele software sob análise ele tentou fazer uma alteração no registro do Windows e enviar determinado arquivo ou informação para o fabricante, mas tudo aquilo estava dentro da conformidade do programa, não era malicioso. Era simplesmente um falso positivo. Esse é que é o problema dos antivírus também. Muitos exemplares de malware, pessoal, possuem mecanismos próprios de defesa, tá? Obviamente que é aquela velha guerra do gato e do rato, tá? Então, uma delas, desabilitar as proteções existentes no sistema operacional alvo. Então, ela vai lá e essa instância de software vai lá e desliga o firewall ou modifica as regras de filtragem do firewall. Desliga o antivírus ou simplesmente inibe o faro do antivírus, fazendo com que ele não perceba a sua presença. Ele vai lá nos plugins de segurança e também atrapalha de alguma forma. Se esse exemplar verificar que está sob análise, ele muda o seu comportamento, né? Ele sabe que está sendo vigiado e não vai executar atividade maliciosa. E ele também pode se disfarçar de programas do sistema, inclusive de falsos antivírus, né? Ele se passa por um antivírus, quando na verdade ele é o próprio código malicioso. E o pior de tudo, pessoal, desenvolvedores de antivírus ainda não possuem padronização para a classificação dos malwares identificados por suas ferramentas. Se você coloca para rodar no ambiente da Symantec, se você coloca para rodar um determinado software sob a análise do Avast, sob a análise de qualquer antivírus que exista, você vai encontrar uma pluralidade grande de identificações. O primeiro fabricante vai dizer, esse aqui é o vírus ABC123. Aquele mesmo código malicioso vai ser analisado por outro fabricante. Esse aqui não, esse aqui é o antivírus XYZ704. Então você tem pluralidade de nomes diferentes para apontar para o mesmo código malicioso, tá? Para o mesmo malware. E dessa forma, gente, vamos concluir essa análise inicial, análise do malware, esses problemas que o antivírus nos apresenta, e vamos terminar o nosso vídeo por aqui.